Aliás, eu te convido a conhecer, Carlos Macedo, o canal da Artrose, que, na verdade, foi você que inspirou. Né? Eu quero dizer aqui de público que o homem que me falou, você tem que fazer um canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Eu digo, bom, então tá. É o famoso Dr. Carlos Macedo. Boa noite, André. Boa noite, pessoal que está ao vivo com a gente. Vamos aproveitar um pouquinho desse momento com esse mestre da ortopedia, né, para falar um pouquinho sobre tendinite. Vamos lá. Bacana demais. E assim, vocês sabem, para quem não sabe, o canal da Artrose é uma iniciativa que foi inspirada pelo Macedo, como já falei, e que está lá no YouTube. Você vai ver as outras lives sobre cirurgia de ombro com o Dr. Carlos Macedo, sobre lesões de manguito também. Está tudo lá estacionado no canal da Artrose para você ir lá, se inscrever, encontrar o Dr. Macedo. Inscreva-se, você vai ter a oportunidade de rever tudo isso com esse brilhante cirurgião e grande amigo. Né? Ó, a Neuza Cristina, Espera Feliz, Minas Gerais. Fantástico. A Jane Vale diz que esse sabe, e nós estamos chegando ao fim dessa sequência de uma centena de lives. A maratona já está chegando no fim e a gente está chegando no sprint final com grandes amigos, pessoas de grande qualidade técnica. Vai ter como parar, Ederson. Não vai ter como parar, vai ter que manter sequência. Ó, a Eronice reputa aqui, ó, como o melhor canal do YouTube. Eronice, eu vou te dar uma estrelinha. Concordo. E nós vamos começar, então, a live de hoje. A gente faz uma pauta, a gente já alinhou algumas coisas para conversar. Quem tiver perguntas a mandar, a gente vai acolher as perguntas à medida que a gente vai desenvolvendo o assunto. Ninguém se frustre se passar uma pergunta. Não é pessoal, não é porque eu não quis responder de alguém, é porque às vezes não calha, não está indo naquele ritmo e a pessoa, né, quer saber de uma coisa. Ninguém se desaponte, há oportunidades várias de responder. Bom, Dr. Carlos Macedo, o que é a tendinite? Essa é a famosa, né? Tendinite e a bursite, eu acho que é o casalzinho mais famoso da ortopedia, né? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu gosto de ser bem simples, pelo menos na minha comunicação nas redes, de ser bem simples, né? A gente precisa de começar explicando o que é um tendão, né? Eu acho que a gente vê na história o paciente falando, tô com a dor no nervo aqui, tô com a dor no músculo, e a gente, às vezes você percebe que a pessoa não sabe o que é o tendão e que nem tem obrigação de saber, obviamente, né? Então, o tendão, o que é? Ele basicamente vai ser a estrutura que vai juntar o seu músculo ao osso. Então, ele vai conectar a musculatura ao osso. Então, geralmente, entre a musculatura, você vai ter basicamente dois tendões. Então, um tendão de saída, um músculo no meio e um tendão de conexão final. Então, ali está o tendão. E a tendinite, o que é? Simplesmente a inflamação desse tendão, que é um processo inflamatório dessa região. Então, é simples e direto, é a inflamação do tendão, que é essa estrutura que eu acabei de explicar. Inflamação do tendão. Absolutamente clara, pertinente, direta, fantástica aí a explicação do Dr. Carlos Macedo, que tem um canal no YouTube também. Eu incentivo vocês a conhecerem o Dr. Carlos Macedo, lá no YouTube, em que ele tem... Qual é o nome do teu canal, Macedo, por favor? O próprio nome, Dr. Carlos Macedo. Então, não botei isso. O nome. Bacana. E simplificando a ortopedia, né? Você coloca ali, né? E isso é uma coisa que acho que é interessante você conhecer, que tem alguma questão que quer desenrolar na parte musculoesquelética, vai lá e se inscreva. Quem que pode ter tendinite? Quais são as pessoas que tipicamente estão em risco, doutor Carlos Macedo, a desenvolver tendinite, por exemplo? A tendinite, André, eu acho que é uma doença bem, assim, ela acomete várias pessoas, né? Então, assim, não tem aquele... Existe um perfil mais comum, que seja mais propenso a ter essa lesão, mas é uma patologia, que é uma doença que ela pode pegar várias pessoas de várias idades, então não tem aquela... eu sou mais velho, eu vou ter tendinite, é uma doença porque eu estou mais velho. Não. Ela pode vir a acometer desde o paciente mais jovem, até uma criança, que não é tão comum, mas pode acontecer, até o paciente mais idoso. Aquele paciente tem mais esforço muscular, esforço articular, que tem trabalho de repetição, famoso digitador de computador, aquele trabalho braçal de fábrica, ou até aquele paciente que fica em escritório muito tempo posicionado de maneira inadequada. Esses são os perfis mais comuns de a gente ver. Mas a gente sabe que não é exclusividade desse paciente essa lesão.
Então, é uma doença, de fato, que pode atingir qualquer pessoa, mas esse é o perfil mais comum. Ela é uma doença, então, bastante democrática, e nós Sim. vamos falar de várias características disso. Muitas vezes, durante a investigação, quando a gente quer saber se a pessoa tem um problema de tendinite, ou se a dor que a pessoa tem no ombro, no cotovelo, no punho, né, nos membros superiores, enfim, se é uma tendinite, nós acabamos pedindo exames, que a gente vai falar quais são, a gente vai indo bem no passo a passo aqui para você entender, para você que está nos assistindo entender. Né? Então, muitas vezes as pessoas se deparam com um termo, né, que vem de um exame de imagem, numa ecografia ou numa ressonância. E eu quero agora desenrolar com o Dr. Carlos Macedo. Doutor Carlos Macedo, o que é tendinose? Então, tendinose, André, acho que é um pouquinho diferente, é um termo, vamos dizer assim, um pouquinho mais moderno, né, vou imaginar, e eu gosto meio que de destrinchar umas coisas que a gente vê muito em laudo de exame, né, então acho que o paciente pega aquele laudo, olha ali, já vai direto no Dr. Google, né, e vem todo preocupado, achando que é algo muito, muito relevante, então a gente tem que tentar esmiuçar um pouquinho desses termos, né. E aí vamos começar com um guarda-chuva maior, né, acho que a gente tem aquele termo de tendinopatia. Alguns laudos vêm como tendinopatia. Então, eu gosto de explicar na consultória que seja como se fosse um guarda-chuva. Então, todo o termo patia, a gente fala de doença, né? Então, patia, doença do tendão. Então, nessa doença do tendão pode ser tanto a tendinite, que seria aquele quadro mais agudo, um tendão que não tem tanta alteração anatômica ainda naquele exame, é um tendão que ele se apresenta de maneira pouco próximo do normal, e a tendinose já é um quadro mais avançado, um quadro mais evoluído, mais crônico, onde o tendão já começa a se apresentar de maneira um pouquinho diferente no exame de imagem. E essa alteração geralmente vai ser o espessamento do tendão, que vai estar um pouquinho mais grosso do que o habitual, e às vezes com algumas fissuras no interior dele. Então, isso mostra que é um quadro um pouco mais arrastado, um pouco mais crônico. Então, a tendinite, aquele quadro mais agudo, que às vezes é mais doloroso, e a tendinose, aquele quadro um pouquinho mais crônico, que é aquela dor mais arrastada, né, que já vem há um tempo. Né? Acho que essa é a grande diferença. Muito bacana. A própria Yasmin perguntou, pede para ele falar de tendinose. Já falou de tendinose, a gente vai ser bem específico depois, falar de tendinose do Aquiles, né, e tratamento, nós vamos falar sobre isso, se o tempo permitir, né, Yasmin? Então, nós vamos chegar e nós vamos falar sobre isso também. Então, a tendinose, ela vai ter essa característica de cronificação, em que o tendão se desarranja, podendo estar engrossado, como falou o Dr. Carlos Macedo, né? As fibras já estão mais desorganizadas, ose é uma coisa que tem a ver com essa degeneração, artrose, por exemplo, tendinose, essa lesão cronificada, e vai por aí, né, Macedo? Uhum. Muito bacana. Então, já foi conceituado o que é o próprio tendão, o que é uma tendinite, o que é uma tendinose, tá? As pessoas que têm mais risco, que também é uma doença bastante democrática. E me diz assim, como é feito o diagnóstico, doutor Macedo, das tendinites? Como é que nós podemos falar sobre isso? Como todo doença ortopédica, né, como é toda doença médica, né, tudo começa com o exame clínico, no exame no consultório, e avaliação de questionamento da anamnese, história daquela doença, história daquela dor, daqueles sintomas, e a gente vai evoluindo com o exame físico, onde a gente vai avaliar, através de manobras clínicas, principalmente no ombro, todas as articulações mais específicas, né, e tentando entender qual o tendão que pode estar doente. Então, por algumas manobras clínicas, você vai identificar essa lesão naquele tendão específico. E a gente vai confirmar esse exame, essa lesão, né, com alguns exames de imagem. Lembrando que o raio-x não é o exame mais adequado para a gente pegar tendão, porque ele vai ser óssea. Então, você pode sim ter algumas lesões indiretas, sinais indiretos de alteração do tendão no raio-x, mas exames mais específicos são aqueles exames que pegam partes moles, que é o ultrassom e a ressonância. Né? Então, a gente inicialmente começa pelo ultrassom, algo mais evoluído, a gente tende a pegar a ressonância, que vai pegar de maneira mais ampla a articulação. Então, essa que acho que é a sequência de diagnóstico. Né? Verdade. E, claro, contribuindo para a explicação do Dr. Carlos Macedo, algumas doenças tendíneas, como, por exemplo, quando existe a deposição de cálcio ali, peritendinite calcária pode sim ser demonstrada no raio-x, e às vezes a gente até elege o raio-x para acompanhar
a evolução com alguns tipos de tratamento que, inclusive, a gente vai citar aqui nesta live. Esta live vai ficar gravada, para quem quer saber, no canal da Artrose. O canal da Artrose é no YouTube. Tem gente que já está lá, né? Que continue. Você que está conhecendo aqui no Instagram, dirija-se ao canal da Artrose também para saber onde vai ficar gravado, junto com as outras lives do Dr. Carlos Macedo. E convido a quem chegou agora a conhecer o canal do Dr. Carlos Macedo também. Nós temos uma pergunta aqui. Pode falar, vai. Deixa eu só dar uma adendo nessa parte da tendinite calcária. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal exclusivamente dessa lesão, a tendinite calcária, tá um vídeo bem assistido, e é uma tendinite muito específica, né? O comportamento clínico dela é bem diferente da tendinite normal. Ela vem em picos, é aquela dor que vem do nada, de maneira muito aguda, geralmente mulher, 40, 50 anos, tem um fator mais depressivo, algumas medicações, alteração hormonal. Então, assim, é uma doença bem específica e é que a gente fala que é autolimitada, né? Do jeito que ela vem, ela vai. Só que nesse vem e vai, no meio desse caminho aí, tem muita coisa que às vezes a gente tem que atuar para tentar melhorar. De evolução, às vezes, até diferente disso. Né? A Dalva diz, boa noite de Piracicaba. Piracicaba é perto ou é longe de São José dos Campos? Há umas 3 horas aqui. A Mari da boa perto. Boa noite, fim de semana. Também dá boa noite. Tem uma pergunta bem interessante aqui do Lucas Rondinelli, mas aqui já é uma pergunta técnica. Exames de ressonância em articulações é melhor ponderado em T1 ou T2? Deixa que eu desenrolo isso aqui para o Lucas. É o seguinte, Lucas, isso é um assunto específico do radiologista, mas que eu vou, em certa medida, te explicar. Né? A ressonância nuclear magnética vai gerar um conjunto de imagens, cortes, como se a gente fosse fatiar, né? Sagitais, coronais, transversos, oblíquos, que vão ter essas características. Em alguns dos cortes, a máquina gera, o radiologista prepara, junto com o seu técnico em radiologia, em que alguns a gordura vai aparecer escura, T2. Outros que a gordura vai aparecer clara. Quando a gordura é escura, o líquido vai aparecer claro. T2, né? Já falei. Nestes casos, é para você identificar a inflamação. Entendeu? O olho é chamado... onde é que está depositando líquido? Dentro do próprio osso? Dentro da articulação? Existem lesões inflamatórias, infecciosas, tumorais, que fazem coletar isso. Então, o olho chama isso. Então, esse é o motivo do T2. Há outros tipos de sequência. Você perguntou T1, T2 é isso. O T1, que é o contrário disso, ou seja, a gordura aparece clara e o líquido não contrasta tanto, você vai ver o delineamento da anatomia. Você vai querer ver a cartilagem, você vai querer ver o próprio tendão, você vai querer ver características específicas, né, da articulação. Por isso que não é uma coisa e a outra, mas você tem esses dois usos, entendeu, Lucas? Acho que é por aí, né, Macedo? Perfeito, nada mais a adicionar. Se você quiser corrigir, pode corrigir. Eu aqui estou corrigindo toda hora. Quem sou eu? A explicação é essa para você entender. Né? Bom, várias pessoas estão se juntando a nós. E a Yasmin está falando, depois eu vou falar sobre isso. Vamos usar uma área que é específica assim, do cirurgião de ombro. Quem tem tendinopatia do subescapular, fala para nós onde é, né? Subescapular, por favor. Do supraespinhal e do infraespinhal, pode fazer academia normalmente? Sim, vamos lá. Então, assim, ficando desde o básico na anatomia, né? Então, o subescapular é uma musculatura que vamos dizer assim, está na parte anterior do seu ombro, né? Então, imaginando que seja a cabeça do seu braço, vamos imaginar que é o osso do braço aqui, a cabeça do braço. Os tendões são geralmente em cima, né? Que são o supra e o infra um pouquinho mais para trás, e o subescapular vem na frente. Então, é o tendão que vai fazer o movimento de fechar o seu braço para dentro. Então, assim, não é o tendão mais acometido em termos de tendinite, ele é secundariamente, vamos dizer assim, o supra e o infra são os mais acometidos, o supraespinhal e o infraespinhal. O sub é um pouco secundário em relação a isso, mas também acontece. O tratamento é basicamente trabalhar o fortalecimento. Então, é o que eu falo com a história. A academia não é que tem que fazer, é obrigatório fazer. Obviamente, de maneira adequada, adaptada às suas limitações de dor
e sempre orientado pelo educador físico com o fisioterapeuta inicialmente. Então, assim, o paciente sempre questiona, então, mas eu posso fazer academia? Eu falo, pode não, você tem que fazer. Só que a gente vai fazer de maneira ponderada e gradual. Isso vai te proteger do novo ciclo de dor ou até mesmo a piora daquela dor. Muito bacana. Então, o nosso colega aqui, Viking MS, diz o seguinte, não é para ir para a academia e levantar todos os pesos da academia sem nenhuma orientação. Para quem não tem acesso a grandes orientações em academia ou precisa de exercícios iniciais, o próprio no perfil aqui do Dr. Carlos Macedo tem no Instagram e no seu canal no YouTube. Também no canal da artrose tem exercícios iniciais gerais para o ombro, né? Porque às vezes a queixa é essa, né? Pô, doutor, eu não tenho como pagar uma fisioterapeuta, não tenho acesso a isso, né? Vocês viram no começo da live como é gente do mundo todo, Brasilzão todo, sim. Portugal, né? Angola, tem muita gente espalhada, então a gente deu essas ideias iniciais, né, de ganho de movimento, né, que são importantes para quem está precisando. Então, atenha-se primeiro a uma avaliação de um bom profissional, de preferência comece pelo médico, existem fisioterapeutas que tratam isso, e se precisar de um recurso, tem esses vídeos aí, lá no Macedo e no meu também, né? Sim, sim. Sempre é importante sempre começar com essa orientação inicial, André. E aí, mas a tendência é que você evolua para o exercício e é ali que vai ter o real tratamento da situação. Exatamente, fantástico. Liselotte Kruger diz assim, tem muita dor na parte superior dos braços, que reflete no omoplata, na escápula, dói muito, já operei o punho, mas essa dor não passa. O que seria? Isso aí, André, é bem comum, isso eu botei até um vídeo recentemente em relação a isso, a gente entender assim, que o ombro está muito conectado com as lesões da coluna. Então, se a gente for pensar em hernia de disco, o abalamento discal, o pinçamento da raiz do nervo, então tudo isso vai refletir uma dor no seu ombro que geralmente vai correr para o seu braço todo. Então, o que a gente fala, dor do ombro é aquela dor que vem na parte de cima dele até mais ou menos o cotovelo. A dor ficou diferente disso, começou a doer sem movimentar. A gente tem que buscar uma causa secundária além da inflamação do ombro. Então, assim, a cervical geralmente é causa dessas dores. Aquela dor em cima de trapézio, que é do meio do pescoço, vai lá atrás na asa. A cervical, a parte postural, um desequilíbrio da escápula, que é só a asa, geralmente está acontecendo algo nesse sentido. E aí a gente vai cair um pouquinho para aquela linha da parte miofacial, André, que eu acho que é muito importante nessa dor, dessas lesões do ombro. Né? Existe toda essa teoria, né, de síndrome miofacial, de comprometimento miofacial, em que o músculo e a sua capa, que é a fáscia, ficam contraturadas, irritadas e que podem ter, inclusive, pontos de gatilho, né? E que são dolorosos de modo persistente, que é o que você está nos contando, né? Então, isso é bacana, né? Gislaine Mazeto, tive uma tendinite do joelho por esforço muscular. Caminhadas é aconselhável? Toda lesão, assim, é mais a sua área, né? Mas toda lesão inflamatória, a gente demanda um pouco de retirada de esforço nesse sentido, mais o joelho, que é muita carga. Então, na minha visão, a orientação inicial é trabalhar a fisioterapia, trabalhar algo com menos carga, tipo uma bicicleta, uma hidroginástica, algo inicial com menos carga, para depois você evoluindo para uma caminhada, ou uma corrida, até algum ponto, se for indicado. Mas eu acho que o tratamento inicial vai sempre partir da fisio e aí protegendo um pouquinho na articulação para depois você evoluir. Muito bom. Temos outras questões. Como é que são as tendinites mais comuns no ombro? Tu pode nos esclarecer, doutor Carlos Macedo, por favor? No ombro são essas que a gente comentou, né, em relação ao supraespinhal, que faz o conjunto de músculos do ombro, que é o supraespinhal, o infra, o subescapular e o redondo menor. Então, assim, tecnicamente, o supraespinhal e o infra, que são os músculos que vão levantar o seu braço, basicamente, ali é o foco de maior inflamação, associada à nossa famosa bursite, né? Que ela vem, geralmente, está sempre junto, é casalzinho que anda junto, que eles são bem grudados um no outro. Então, o que a gente fala, a bursa protege um pouco do seu tendão da parte óssea e nutre o seu tendão também. Então, como eles estão muito próximos, geralmente dos exames vão vir sempre tendinite e bursite associado. Nem sempre, mas a grande maioria das vezes eles estão juntos. E aí o tratamento vai ser basicamente bem parecido. Até é muito difícil se diferenciar de uma inflamação da outra. Então, geralmente, o sintoma clínico é muito parecido, né? Então, a gente acaba tratando de maneira conjunta os dois. Claro. Aí faz a avaliação com imagem, que pode daí direcionar qual é a predominância e que tipo de tratamento pode haver, tá? E no cotovelo, como é que é, doutor Macedo?
O cotovelo a gente vai juntar basicamente três inflamações, né? Que são as famosas cotovelo de tenista, cotovelo de golfista, né? E a tendinite do tríceps, que é esse músculo atrás do cotovelo, né? Essa região. Então, a gente tem, na verdade, esses ossinhos do lado e ossinho de dentro, né? Próximo àquele ossinho do choque, que é quando a gente bate na porta, é um choque. Então, quando você fala uma lesão lateral, a gente está falando do cotovelo de tenista, que é a epicondilite, né? Que, na verdade, acaba não sendo uma tendinite, André? Ela acaba sendo uma entesite, na minha visão. Então, assim, a tendinite seria lesão no tendão, né? E a epicondilite, eu gosto de explicar no consultório desse jeito. Deixa eu voltar para explicar melhor, André. Eu gosto de explicar bem simples e direto, assim, mas simplificando a ortopedia, né? Bacana, então, depois eu falo assim, eu falo para o paciente nesse sentido, ó, imagina um fio e a tomada, tá? Então, o fio vai ser a tendinite, na tomada vai ser a epicondilite. Então, é onde o seu tendão encosta no osso. Então, a tomada ali é o ponto da inflamação. Então, ali a epicondilite são lesões mais difíceis de tratamento, porque são menos vascularizadas aquela região, né? Então, o tratamento é um pouco mais difícil, mas há tratamento sim, e melhora sim. Então, essas são as três lesões mais comuns: a epicondilite lateral, a medial e a tendinite do tríceps, que é aqui atrás, a parte de trás do cotovelo. Muito bacana. Maria Teixeira diz o seguinte: já fiz ecografia do ombro e ressonância, e tem ruptura dos ligamentos. Como tratar? Aí vai abrir um leque muito grande, né? Vai falando, usa o espaço aí para fazer uma explicação sucinta possível, né? A gente vai graduar as lesões, assim, do manguito rotador, que é a lesão dessa que ela referiu, desse tendão, de maneira bem simples, assim, em cima de uma porcentagem. Então, a gente vai ter os 50% de lesão como um norte, né? Isso você imaginando a espessura do tendão. O tendão dessa grossura, vamos dizer assim, você lesando menos 50%, você tem tanto tendão rompido como tendão íntegro. Mais de 50%, você tem mais tendão lesado do que tendão íntegro. Então, isso vai balizar muito o seu tratamento. Hoje em dia, as lesões menores de 50%, a gente tem que tratar de maneira conservadora, tá? E até, a minha convicção, provavelmente a sua também, André, das lesões totais pequenas, a gente tem hoje a opção da medicina regenerativa, que é onde vai entrar a medicina um pouquinho mais moderna, para tentar essa cicatrização sem precisar operar. Então, a gente sabe que lesões até 1 centímetro são lesões que podem cicatrizar com tratamentos não invasivos ou minimamente invasivos, né, com o uso da medicina regenerativa. Mas, de forma geral, as lesões parciais vão ser tratadas conservadoramente e as lesões totais maiores do que 1 centímetro, se a gente for pensar no conceito geral, né, são tratamentos cirúrgicos. E aí vai ser a artroscopia, geralmente, que é onde a gente vai conseguir conectar o tendão ao osso novamente, né? Sensacional. Ó, R. Bendazoli perguntou isso: em qual situação preserva-se de uma cirurgia de supra ou infrarruptura total do tendão? Foi explicado agora pelo Dr. Carlos Macedo, que nos brinda com o seu conhecimento, né? Vamos lá. Mais coisas que eu gostaria que você contasse. Como é que são assim as tendinites no punho, na mão? Me conta assim o que é mais típico, como é que consegue, como é que acaba acontecendo? Quais são as síndromes clínicas mais comuns, vamos dizer assim? Essa é uma região bem acometida, porque o punho é uma topografia bem frágil, né? Então a gente tem um esforço muito inadequado de computador, hoje em dia de celular, né? Que é a maldição do século, né? Mas todo mundo utiliza, então existe bastante lesão nessa região. Então a tendinite do polegar é bem comum, né? Que a gente tem um nome específico, a tendinite de Kerven, que é esses 2 tendãozinhos do polegar que vem para cá. Dos extensores fazem movimentar, levantar o seu punho, e dos flexores são ao contrário. Então, aqui, essa região do punho tem vários tendões. Então, ali é onde está a informação bem comum no punho, estão nessa região. Associado a algumas síndromes neurológicas ali, né? Que é o túnel do carpo, que é muito comum a gente ver, e às vezes é muito confundido com a tendinite. E ele vem, às vezes, associado, junto um pouco de formigamento nos dedos. Então, são lesões bem comuns do punho, né? É isso aí. E há também tendinites que são bem específicas, né? De toda essa anatomia que o Dr. Carlos Macedo descreveu, tem o primeiro túnel onde passam aqui tendõezinhos que vão para o polegar. Muitas vezes esse túnel, que tem, na verdade, cartilagem, uma cinta em cima, ele se fecha, ele diminui, se faz uma estenose, um estreitamento, que é a tendinite de De Kerven. Muitos já ouviram falar isso, e essa tendinite pode ser, pasmem, cirúrgica. Pode precisar de cirurgia. Tem casos que pode precisar, né, doutor Macedo? Pode, aquele caso que não resolveu com a fisioterapia, com ondas de choque, com a viscosuplementação,
E aí você vai acabar tendo que descomprimir esse túnel cirurgicamente, né? Abrir esse túnel. É uma das indicações. A Yasmin me dando moral aqui, ó, diz, doutor André, você sabe tudo, de todos os assuntos que aparecem nas lives, impressionante, muito obrigado. Muito obrigado, Yasmin, você é um anjo de me dar moral aqui no canal, né? Que explicação clara, Ercília Macedo, eu acho que não tem conflito de interesse aqui, né, Macedo? Neil. Não tem, né? Eu acho que não há conflito de interesse aqui. Ó, a Maria Teixeira disse, obrigado, doutor Carlos Macedo, já vou evitar a operação, um abraço de Portugal. Você colega, ela vai ficar meio bravo comigo. Maria Teixeira é o seguinte, essas são explicações gerais sobre os casos, não há uma explicação geral não é específica para você, mas é para que você entenda o processo, né? E não é para você, é sobre a generalidade dos casos, mas quer dizer que né, muitas vezes é possível escapar da cirurgia, né? A dona Marina Cândida Luciana disse, doutor, tem tendinite bursite no braço direito, dói muito. É por isso que nós fizemos essa live para você, querida. Muito bem. Outras coisas. Tendinite tem cura, doutor Macedo? Eu vi exatamente sobre esse tema no canal, André. Tem cura sim, e a cura é assim. É o que a gente fala, André. Essa é a cura que depende muito do paciente também, né? Não é só da gente. A gente tem que ter essa contribuição, como toda doença, tem que ter essa contribuição do paciente. Então, assim, não envolve só você tomar um remédio. A gente acha que é só tomar um remedinho anti-inflamatório que vai melhorar. E na prática do dia a dia, eu vejo o anti-inflamatório até como algo que, assim, que eu não utilizo, ou utilizo muito pouco, tá? É algo que eu, às vezes, até evito usar por outros casos, outros efeitos colaterais dele. Então, assim, isso envolve o seu dia a dia, a alimentação, a suplementação que você pode fazer, os exercícios que você deixou de fazer, o seu esforço ao longo do dia. Então, ela tem cura sim, só que vem com a correção de tudo isso junto. Então, vai corrigir a parte nutricional, evitar um pouco de glúten, um pouco de lactose, que são alimentos muito inflamatórios, a gente sabe disso, né? E aí, tratar de fazer exercício físico de qualquer maneira tem que ser feito, de alguma maneira, você tem que começar a buscar isso, introspectar essa parte, ter um sono muito adequado, que é o sono reparador, ele que é o responsável pela melhora das suas dores como um todo. Então, assim, existe tratamento, existe cura, só que depende muito do paciente, né? Não, a gente vai ser só um guia para ele, né? Só que essa parte dele tem que ser feita, não tem jeito. Não tem dúvida. Te pergunto mais algumas questões. Uma tendinite não tratada pode evoluir para a ruptura do tendão? Sim, André, sim. A tendinite é basicamente a predisposição a uma lesão. Então, a gente vê assim, eu gosto de explicar como um quadro evolutivo, né? Então, a gente vê desde o começo. A tendinite, o quadro mais agudo, a tendinose, a evolução dessa inflamação mais crônica, próximo passo é uma lesão parcial e uma lesão total. Essa é a evolução natural de um tendão. Então, se a gente não entrar no tratamento no meio desse caminho, ela vai evoluir. Isso, lógico, que é essa questão de anos, né? Isso depende do nível do seu esforço, do nível do seu não tratamento, mas isso vai evoluindo ao longo do tempo e vai chegar, assim, na lesão total se você não se cuidar. Principalmente tendões de carga, né, André? Que é a sua parte que é mais inferior, tendão de carga, você está muito predisposto a uma lesão do que um tendão de menos carga. O que a gente vê no ombro e no cotovelo, principalmente, que é a lesão, que é o tendão muito comum de romper em carga em excesso, é o bíceps, né? Então, o bíceps distal ou até o bíceps proximal são tendões mais propícios a lesões. Então, não tem dúvida. Inclusive, nós vimos, e até acho que mandei para ti, né, até de forma jocosa, né, pois correm na internet, de pessoas que fazem treinos excessivos ou usam outros tipos de substâncias sem controle, fazendo, por exemplo, musculação com limites de carga altíssimos e rompem o tendão, né? Isso aparece na internet a todo momento, né? Essas rupturas súbitas, né, de tendões inflamados, não é assim? Sim, aparece, e aí depois você vai, porque sempre dorzinha anterior, doía um pouquinho antes, você não vai tratando, empurrando com a barriga, e um movimento mais agudo com a carga mais intensa, você rompe o tendão, e é um aspecto visual, assim, assustador, você vendo aquela lesão, e quando o paciente chega, um hematoma grande, roxo às vezes, uma deformidade da musculatura, então, de fato, a gente tem que tratar desde o começo, né? Como tudo na medicina. Né? Não tem dúvida. Me conte, doutor Macedo, é possível ter tendinite nos membros inferiores? Nas pernas, nos quadris, no Aquiles? Sim, é que eu falo sempre no paciente, assim, você pode ter bursite e tendinite no corpo inteiro. A gente tem os dois no corpo inteiro, então quadril, joelho, pé, tornozelo, tudo você pode ter tendinite sim.
Então, sempre voltada, normalmente, no início de tudo, é um desequilíbrio muscular, um desequilíbrio anatômico, né? E dali a carga vai sendo feita de maneira errada e até a hora que começa a inflamar. Então, e geralmente, a melhora vai partir sempre de uma correção mecânica. Vou te falar, a ortopedia é muito simples, André. É você corrigir a mecânica. Alterou a mecânica, uma hora vai dar problema. Então, uma polia puxando mais do que a outra, uma hora dá problema. Então, não tem jeito. É verdade. Vai acontecer e pode acontecer essas rupturas e desastres, né? Que muitas vezes que hoje em dia são filmadas, estão aí nas redes. Sim. Bom, nós já estamos aqui há mais de meia hora conversando sobre tendinites. Eu gostaria de convidar todos que me seguem, que sigam também o Dr. Carlos Macedo. E se a mim não seguem, fiquem à vontade de seguir. Nos acompanhe também no canal da Artrose, que é lá no YouTube. Você entra no YouTube, digita canal da Artrose, vai encontrar o Dr. Macedo, e aí você se inscreve, né? A live vai ficar gravada lá. Eu tive o compromisso de fazer 100 lives, não sei nem por que eu inventei isso, e ainda faltam 6, né? Descontada essa aí, que já vai acabar. E vocês sigam e aproveitem as últimas lives, porque nesse formato é isso aí mesmo. Bom, te pergunto, e agora nós vamos falar de tratamento. Já falamos de diagnóstico, exame físico, exame de imagem, falamos até de ressonância, ecografia. Você faz ecografia no consultório, doutor Marcelo? Faço, André. Hoje, na minha visão, o ultrassom é o estetoscópio do ortopedista. Né? Estetoscópio é aquele de escutar o coração, pessoal. Não sei se vocês sabem o nome, mas é aquele de escutar o coração. E para o ortopedista, o ultrassom hoje, para mim, é isso aí. Você vai ali, paciente sente a dor, você já levanta, senta o paciente, examina na hora, já fala mais ou menos o diagnóstico. Se tiver alguma dúvida, te evolui por ressonância, mas você já parte de um norte muito importante. E, obviamente, poder tratar também de maneira mais rápida, mais eficaz, mais precisa, né, André? Você usando ultrassom para infiltração, para algum tratamento de descompressão de nervo, você consegue fazer de maneira muito mais precisa e eficaz, né? Então, ultrassom é tiracolo hoje, né? É verdade, eu concordo plenamente. E à medida que eu falei sobre ultrassom, diagnóstico e procedimento, pois pode, através do ecógrafo, orientar o procedimento. Nós né, já podemos falar de tratamento, né? A Ivani Flex diz o seguinte: doutor André, não desiste, por favor. Não é desistir. Eu já fiz 94, você não teve em todas 94, mas eu tive, né? Isso é que nem você, toda segunda-feira de noite, fazer uma baita de uma janta para as pessoas, preparar com todo carinho, e nem sempre as pessoas aparecem, né? Então, eu estou pensando em alguma alternativa que vai ter lá no canal da Artrose. Vamos ver se a gente anuncia esse mês aí. Eu estou pensando em algumas coisas. Alguém, pessoal aí que me segue já deu ideia, vamos ver. Alguma coisa a gente vai bolar que vai ficar bom para todo mundo. Bom. A gente sabe, André, que isso aí é um baita do esforço, né? A gente gosta de se distribuir um conteúdo gratuito, né? Conteúdo mais assim, de maneira sem. Obviamente, você vai querendo não ter um paciente ou outro que vai te procurar, mas o objetivo é sempre você fazer algo de maneira mais explicativa, que você consiga atingir mais pessoas, né? A gente sabe o esforço que é você estar toda segunda-feira ali, tirando hora da sua família, às vezes, para ficar ali de maneira mais disposta ao público, né? 100 semanas em sequência. Muitas pessoas não estiveram aqui todas as vezes, mas eu estive todas. E aí é que as pessoas não se dão conta. Faz aí mais uma. Já fiz 100, né, gente? Então, vocês também têm que entender isso, né? E está aqui, nesse livrinho, chamado Código de Ética Médica, que é também apregoado ao médico, que divulgue o conhecimento útil, né? Científico, ético para a população. Então, por isso que também faço, né? Bom, a Júlia disse que essas lives são verdadeiras aulas. Muito obrigado, muito, muito legal. Bom, outras coisas. Como é o tratamento da tendinite, doutor Carlos Macedo? Antes de mais nada, André, sempre te divide, né? Tratamentos conservadores, tratamentos minimamente invasivos e os mais invasivos. Né? Então, os conservadores são aqueles que você não vai fazer tanta invasão na articulação do paciente. Então, começa sempre com o tratamento medicamentoso. Eu, na minha concepção, mais analgésicos do que anti-inflamatórios, tá? Só no quadro muito agudo, às vezes eu utilizo por um tempo bem curto, e é sempre associado à fisioterapia. Seu braço-chefe no tratamento é a fisioterapia. Muitos pacientes não acreditam na técnica, mas a resposta sempre é a seguinte: você já viu algum profissional de futebol, algum jogador profissional sem o fisioterapeuta do tiracolo? Não. Então, é o colega que é parceiro muito próximo do ortopedista. Sem ele, sem o fisioterapeuta, a gente já praticamente nada.
Eu falo, o tratamento é 50-50. 50% da ortopedia, 50% do fisioterapeuta. Então, a gente está junto. Se isso aqui desconecta, é muito difícil a evolução do paciente. Então, fisioterapia sempre associado. Aí a gente vai lançar a mão em alguns momentos, quando a fisioterapia não é tão eficaz. Por exemplo, tratamento de ondas de choque, que eu sei que você faz também. Conta para nós, o que é o tratamento por nem... ondas de choque? Vamos evoluir daí. Onda de choque, às vezes o paciente confunde aquele choquinho da fisioterapia, que é o TENS, né? Então, é aquela plaquinha que dá um choquinho. Não é aquilo. O onda de choque é um tratamento que a gente vem de uma pistola, né? Um probe, na verdade, você vai utilizar, e aquilo ali é muito mais profundo do que o TENS. Então, a função dele é basicamente revascularizar o seu tendão, onde vai ter um maior suprimento sanguíneo, e com esse suprimento sanguíneo vem as células anti-inflamatórias para tentar melhorar a sua inflamação. Além de você poder tratar o que a gente falou do miofascial, né, André? Que é a síndrome miofascial, que são os nozinhos, a parte da musculatura travada. Então, você vai fazer um jogo articular como um todo e focar um pouquinho mais naquele tendão inflamado. Então, é uma terapia que eu tenho no consultório, você também tem, eu sei, e que ajuda bastante aqueles casos que são mais crônicos e de mais difícil manuseio, né? É verdade. Então, a terapia por ondas de choque ajuda demais. O clássico é falar da peritendinite calcária, né? Que pode, inclusive, ajudar a essa calcificação desaparecer. A dor miofascial associada, sem dúvida, é muito útil. Você, hoje em dia, pode direcionar com o auxílio do ecógrafo, né? O médico faz isso. Sim. E também, né, tendinopatias crônicas, e nas outras que nós abordamos aqui, como o cotovelo, por exemplo, condilite lateral, a medial também, em certa medida, né? No quadril, né, tendinobursites do quadril funciona muito bem. Já fiz resultado excelente. Resultado excelente. Excelente. Membro inferior também. A Yasmin perguntou lá, tendinopatia calcânea também pode ser usado. Então, tem muita coisa. Fasciite plantar, né, André? Fasciite plantar, Jesus. Então, eu acho que é super pertinente essa colocação, mas eu lembro que depende do médico, da sua certificação. Procure na Sociedade Brasileira de Terapia de Ondas de Choque, sbtoc.org, procure um médico qualificado com um ótimo aparelho. O aparelho também faz diferença, o problema é isso, né? A Ivani perguntou se pode ser usada no joelho. Pode, em determinadas condições, claro que pode, né? Claro que existe, né, tendinite patelar, quadricipital, pata de ganso, várias coisas que até na própria artrose, André, que eu falo assim, às vezes você vai tratar como tratamento primário, como secundário, que vai ajudar ao redor. Então, se a artrose você vai tratar com choque, não é o tratamento principal, mas ele vai ajudar a sua dor de maneira secundária. Então, vem associado aos outros tratamentos. Concordo, muito bem lembrado. A Dalva diz o seguinte: canal da artrose, canal da boa notícia, rumo a 150 lives. Bacana, Dalva, eu quero ver você em todas, viu? E gratidão pelas lives e pelo conhecimento, uma alegria. Essa moça aí, a Maria Lúcia, a Arieta foi minha dentista quando eu era pequeno, quando eu era criança. Olha que legal, né? Olha como ela está bem. Depois nós vamos tratar disso aqui, né? Raquel Braga, sou paciente do Dr. Demange, esteve aqui também, né? Professor Demange, uma linguagem que é fácil de entender. Parabéns, seja bem-vinda aqui, Raquel Braga. Você já deve ter visto depois da SEM vai acabar? Vai acabar. O que a gente pensou é o seguinte, Mari, te dando já um spoiler, talvez fazer um grupo para menos pessoas, né? Que estejam mais interessadas e venham sempre, talvez a gente faça um grupo fechado, vamos ver, alguma coisa nesse sentido, eu acho que é o que vai fazer. E aí, não só eu, também, né, a fisioterapeuta, né, a nutricionista, que a gente vê que sempre tem muito assunto para o nutricionista, né? Muito bacana, né? Vai estar sempre junto, André, faz parte importante do tratamento. Faz geral. Parte. Por isso aproveite, Mário, você tem mais 6 nesse formato. Se vamos seguir, se não vamos seguir, eu não sei. Aproveite, né? A Ruth diz o seguinte, por aqui mesmo, porém ocupada, se não assistir sua live em tempo, eu assisto depois. Muito obrigado, Ruth, nos dando moral que assistir depois. Tá. Então tá. Vamos falar de outras coisas. Você falou fisioterapia, que eu acho decisivo para a tendinopatia, né? A correção do gesto na questão do esporte, a questão da ergonomia, né? Vou falar da ergonomia aqui, a propósito, que eu deixei lá do começo, deixei separadinho esse depoimento aqui, olha que legal que apareceu. A Beatriz, tive tendinite, presta atenção nessa.
Tive tendinite 7 vezes no braço direito, até parar de trabalhar no computador com o braço pendurado. Uma mesa do lado e o apoio em todo o antebraço salvar a minha vida. Olha que bacana. Conta aí se ela tem razão nisso, Macedo. Tem, obviamente tem. Isso é ergonomia pura, né? Então, eu gosto de orientar, assim, às vezes você vê muito paciente apoiado, a mão na mesa, né? O antebraço, a mesa batendo na metade do antebraço e o cotovelo meio solto, né? Isso que eu falo, esse cotovelo pendente, você aguenta por alguns minutos, ou até algumas horas, mas depois, ao longo do dia, ele vai pesando o seu ombro, vai pesando o seu antebraço, vai pesando o seu punho. Isso vai alterando toda a mecânica do seu movimento ao longo do dia. E aí, só, obviamente, vários dias fazendo assim, vai acontecer. Então, a gente tem sempre orienta o apoio ou da cadeira, ou você entrar todo debaixo da mesa, que seu cotovelo fica parado na mesa, né? Com a altura adequada da cadeira, para não ficar nem muito empinado, nem muito solto, né? Então, são algumas posições de ergonomia que são essenciais para prevenir as lesões. Muito bem. Tu já citaste que tu não gosta muito de usar anti-inflamatório, né? Só naqueles períodos mais críticos, né? Menores, que às vezes é importante, né? Que outras medicações costuma usar? Analgésicos, corticoide, antidepressivo, neuromoduladores? O que você costuma usar de medicamentoso para a gestão aí dos pacientes que estão com tendinite, por exemplo? Eu trabalho um pouco de tudo nessa linha, André. O analgésico certamente está mais presente na minha linha, né? O analgésico de entrada, o Novalgina, o Tilenol, o paracetamol, mais simples, né? Até os opioides mais pesados, dependendo da dor. E aí trabalho um pouco também da parte do corticoide, quando é aquela lesão mais crônica, o paciente está bem inflamado e às vezes não resolve com outras medicações. Eu faço uso em alguns momentos de corticoide de depósito, né? Aquelas injeções principalmente. E depois evolui para algo também de neuromodulação nos casos que está associado ao miofacial, ou quadro depressivo. A gente trabalha um pouquinho do antidepressivo voltado para a dor, então tem um pouco dessa linha também no tratamento da dor geral, com a parte medicamentosa. Né? Muito bem. Talas e órteses, costuma indicar, não costuma, engessa, como é que é? André, isso é uma coisa que eu não faço. eu sou bastante contra a imobilização. Né? A gente sabe que a articulação e imobilização, quando não é estritamente necessário, tipo uma fratura, é algo que você está acabando, não acabando, mas está jogando muito contra a articulação. Vai trazer rigidez articular, vai trazer atrofia muscular, então traz outras coisas que o risco-benefício, na minha visão, não compensa. Então você pode utilizar, sim, alguns poucos momentos, com períodos muito curtos, mas não é minha prescrição básica do dia a dia. Eu até evito, na verdade. A gente acaba evitando, né? Em alguns casos, como Dequervain, eu acho útil, né? Mas vai depender da especificidade, né? de cada patologia, de cada doença, de cada condição, de cada paciente, sem dúvida nenhuma. Né? Sim, sim. Me conta, cirurgia, acho que são exceções, você já falou, né? Rupturas tendinosas, o que mais assim você pensa em tratamentos? Falou da ecografia, né? Mas e aí, cirurgia tem, não tem? Como é que é? Até existe, no passado a gente fazia muito, André, descompressão, principalmente no ombro, né? Descompressão do cronoplasia, né? Cronoplasia, isso era bastante feito, e hoje a gente vê que aquilo ali, o benefício é muito pequeno. Então, o que seria isso, né? A gente fala, a parte de cima do ombro, a gente chama de acrômio, né? Então, ele é basicamente assim, um osso desse sentido, que ele pode ser plano, um pouquinho curvo ou bicudo, assim. E o tendão está logo embaixo, né? Então, a gente tinha uma visão anterior de que esse tendão ia machucando ao longo do tempo nesse osso, e aí você ia entrar no cirurgia para raspar esse osso, que é a cronoplastia que o André citou. Então, você raspava e alinhava esse osso novamente. Então, essa era uma das indicações que a gente fazia bastante. Hoje em dia, raramente eu faço, muito difícil, entendeu? Mas era uma das indicações. Nas tendinites compressivas, igual você falou, do punho, né, de que vem, você vai fazer a liberação desse túnel. Nas epicondilites, que é a parte do cotovelo, a gente pode fazer, em último caso, o tratamento cirúrgico, onde vai fazer a limpeza desse tendão e a reinserção dele, para tentar vascularizar a região, mas são, de fato, cirurgias de exceção, viu, André? Acho que, assim, epicondilites, por exemplo, eu não encho uma mão de pacientes que eu operei na vida. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, com bloqueios guiados por ecografia, viscosuplementação, viscobiológico, onda de choque, laser de alta proloterapia, laser de alta intensidade, onda eletromagnética. Poxa, tem tanta alternativa que é muito incomum encerrar isso numa... Não é impossível, não está errado. Eu só estou dizendo que é incomum, né, que vai acabar
numa exata cirurgia. Então, É muito fio. nas modernas clínicas, a gente tem tanta possibilidade de tratamento, né, que, puxa vida, né, raramente acaba, mas há casos que sempre que pode ser, né? Bom, mais o que você algumas comentou, André, a suplementação hoje eu acho que é o carro-chefe de tratamento, tá? Eu acho que tem um benefício muito grande. Assim, a gente vê que é acessível aos pacientes de convênio, às vezes, é acessível aos pacientes até que particular, que é uma medicação que não é, apesar de ter um custo, não é aquele custo inacessível, pensando no risco biológico, às vezes, né? Então, assim, é um tratamento muito bem-vindo. O que é isso? É você fazer a infiltração com ácido hialurônico, né? Que é uma substância que faz parte do seu tendão, faz parte da sua cartilagem. Então, ele vai suplementar essa substância na região do tendão, na região da cartilagem, da articulação como um todo. Então, assim, é um tratamento que a gente tem feito bastante, guiado por ultrassom, obviamente, onde você consegue colocar onde você quiser a medicação, e o resultado é muito bom. Não sei qual a sua experiência aí, André, deve ser boa também, mas é muito bom. Tem essas alternativas biológicas que também funcionam muito bem. Sim. Vou recorrer a mais uma pergunta aqui no Instagram e depois nós seguimos lá no canal da Artrose no YouTube. Ó, a pergunta que eu vou te deixar é a seguinte, para a gente esclarecer aqui. Por que nós mais velhos escrevíamos com lápis e caneta por todos os anos da nossa educação e não tínhamos tendinite? Qual a diferença entre caneta e teclado? Vai depender de como você pega a caneta, você vai ter também, né? Que as pessoas que apertam muito, né? Mas eu acho que o uso era sei lá, talvez mais tranquilo, né? Hoje, com o teclado, você vai digitar, você usa todos os dedos, é muito mais rápido, a posição de punho é errada. Mas dependendo também da caneta, tem gente que escreve toda torta, igual eu, canhoto, mas escreve todo torto, né? Então, às vezes também dá. Talvez pouco diagnosticado naquela época, né? É verdade. Bom, tenho duas perguntas no YouTube. Nós vamos encerrar a live aqui no Instagram, né? Mas vocês vão saber o seguinte. Primeiro, que podem ir no YouTube e seguir o Dr. Carlos Macedo no seu canal e também o canal da Artrose, onde nós vamos continuar agora por mais um período, respondendo as perguntas que tem lá. Você entra no YouTube, digita canal da Artrose, vai encontrar o Dr. Macedo, inscreva-se. Te despede aí do pessoal do Instagram, professor Carlos Macedo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo nessa noite, né? A gente sabe que tem muita live acontecendo ao mesmo tempo, o pessoal fica perdido e é um prazer para a gente ter essas pessoas conosco aqui, né? Agradecer a você pelo convite, meu amigo. É sempre um prazer estar por aqui. Mês que vem, não. Mês que vem, em maio, né, no Congresso de Choque, a gente vai se ver com certeza. E depois, em junho eu volto para essa terra querida aí para te ver novamente. E estou esperando o churrasco que você me prometeu há não sei quantos anos aí já. Vai ser aquele de lei, aquele que eu posto no Rios, volta e meia. Né? É o que eu sonho sempre, é esse aí que eu quero. Vai ter. Na live 95, nós vamos retornar com um amigão aí, Dr. Lucas Fonseca, segunda-feira, 19h15, e nós já temos as próximas lives do mês de abril alinhadas, né? A dona Beatriz disse para eu parar de ameaçar, as lives não podem parar, nós vamos, não é ameaça, nós vamos mudar o formato, como eu te disse, alguma coisa eu vou bolar, a Sidneia tinha me dado uma sugestão, outras pessoas me deram, vamos ver como é que nós vamos fazer, acho que nós vamos seguir em formato diferente, talvez para um grupo menor, para quem realmente tem interesse, né? Deixa de ver a Nutri para assistir você. Muito obrigado, Marilu, me dando moral. Olha que legal, né? As perguntas que nós vamos responder lá no YouTube do pessoal que disse foi o seguinte: é normal nas tendinites de ombro ter dor constante vários meses? Próxima pergunta. E a próxima declaração lá, bons tempos, né, doutores? Aquelas 7 tendinites, engessei o braço em 5. Nós vamos ouvir, então, o que diz o doutor Carlos Macedo lá no canal da Artrose no YouTube. Forte abraço a todos. Vamos encerrando aqui. Obrigado, Macedão. Seguimos lá no canal da Artrose. Ó, vamos encerrar aqui. Eu já te marco. Poder Insight, será que não? Tem muita coisa assim. Aqui já compartilhamos. Ótimo, já te dou o tag aqui para você, para eu não perder você, Carlos Macedo. Show. Aí depois eu refino aqui a nossa
a nossa... Pelo computador agora. Compartilhamos. Bom, então tá, vamos resolver essas aqui, ó. Daquelas 7 tendinites, engessei o braço em 5. E aí, o que você me conta, Macedo? Já um pouco já falou sobre isso, mas e aí? Já falamos que a engessar é basicamente a última dos cenários, né? A gente tem que evitar fazer isso um pouco, porque atrofia muscular, rigidez articular, então ganha muito pequeno frente ao benefício, né? Frente ao risco, né, de piora. Muito bem. É normal nas tendinites de ombro ter dor constante vários meses? É esperado, né? É esperado. São tendinites bem mais trabalhosas, né? O ombro tem muito movimento, muita mobilidade, principalmente de esforço, né? Tudo que a gente faz de tarefa está forçando o ombro. Então, é comum essa dor ser mais constante. Eu falo para o paciente, geralmente, de 4 a 6 meses é o período de tratamento. A gente precisa estar na fisioterapia 4 a 6 meses, mas fazendo o exercício, o fortalecimento muscular durante 4 a 6 meses, pelo menos. A sua dor vai passar antes, provavelmente, mas o erro maior é aquele negócio. Faço a física, faço a medicação, faço o de choque, faço a viscosuplantação, melhora a minha dor, não faço mais nada. Aí dá um tempinho, a dor volta. E aí que é a grande questão, que fica aquele negócio que a dor, a gente não tem cura, que vai e volta. Então, o fato de manter o exercício depois é o X da questão, né? Fantástico. Pode usar gelo? Pergunta a Neide Vale. Sim, nos quadros mais agudos eu prefiro o uso do gelo. Gelo durante 10 até no máximo 20 minutos, umas 2, 3 vezes por dia. Você pode usar assim, que ajuda bastante no quadro mais agudo, né? Inchaço no ombro com dor, desapareceu como veio. O que pode ser? Inchaço no ombro com dor, desapareceu como veio. O que pode ser? Aí teria que avaliar, de fato, né, André, para poder examinar, enxergar direitinho, porque falar assim é bem difícil. Exatamente. Então, vocês fiquem ligados e ligadas, pois semana que vem, segunda-feira, 19h15, haverá nova live de número 95 para vocês que estão já aqui no YouTube. Vão ao canal do meu amigo Carlos Macedo, inscrevam-se no magnífico canal dele. E dá teu depoimento aí, encerra essa live e a gente conversa mais um minutinho depois que eu encerrar. Aqui é um prazer grande estar com você, é um orgulho até de tê-lo como amigo, né? Eu acho que é um projeto que você se dispôs a fazer de 100 lives aí, que é impressionante a sua permanência, sua constância, isso aí, o seu trabalho que isso dá. E certamente quem aproveitou isso aí teve lives extraordinárias, conhecimento disseminado de maneira gratuita e densa, bastante densa em alguns momentos, bastante leve em outros, mas certamente útil para todo mundo. Então, cara, parabéns, é um prazerzão ser seu amigo e é orgulho para mim disso aí. Uma alegria, e você que me motivou, me inspirou. Eu quero a todos, peço a todos que sigam aí, Dr. Macedo, fale sobre Joanete, Micheline, já fiz 2 sobre cirurgia de pé, ou 3. Olhe ali no canal, você vai se surpreender com o que vai encontrar. Então, você olhe lá, live. Agradeço a todos, segunda-feira, 19h15, pois ainda faltam 6 lives, não perca nenhuma. Um forte abraço, Macedão! Um abraço, André. Até a próxima.